Panambi, retrospectiva histórica sobre povoamento e colonização. Panambi está entre os atuais 497 municípios do Rio Grande do Sul e está inserida na região noroeste do estado ou região serrana. A ocupação portuguesa da região das Missões Jesuíticas, a partir de 1801, veio acompanhada pela doação de uma série de sesmarias, principalmente para os militares. Portanto, na região serrana, durante o século XIX, após a conquista das missões, instalaram-se grandes latifúndios de criação de gado, ocupando as áreas de campo. Paralelamente, desenvolveu-se o extrativismo sazonal da erva-mate e, em menor escala, praticava-se a agricultura de subsistência nas áreas de mata, pelos lavradores nacionais. Predominavam também extensas áreas de terras devolutas, cobertas de mata nativa, as quais foram incorporadas gradativamente às zonas coloniais, ocupadas por imigrantes alemães ou teuto-brasileiros. O município mais antigo do Planalto Rio-Grandense é Cruz Alta. Fundada em 1834, Panambi, na época, fazia parte de Cruz Alta, ocupando, em parte, duas sesmarias concedidas entre 1810 e 1822. Uma sesmaria era do tenente-coronel Joaquim Tomás da Silva Prado, paulista. Tinha cerca de 100 escravos para auxiliar em sua fazenda. A outra sesmaria pertenceu a Manuel José da Encarnação, localizada entre os arroios Corticeira e Porongos. Não havia aldeia indígena nas terras que atualmente pertencem a Panambi. No entanto, havia circulação dos mesmos nesta região. As áreas de campo, entre elas Belisário, Encarnação, Faxinal, Pinheirinho, parte de Jacicema, eram ocupadas com a criação de gado. Muitos foram os personagens anônimos que povoaram esta região. O primeiro morador registrado pela história oficial da região, que futuramente seria Panambi, foi Manuel José da Encarnação, paulista. Ele ficou sabendo desta área de terras devolutas entre os rios Caxambu e Fiuza. Em suas terras plantou uma paineira, demarcou e requereu ao imperador o título de proprietário, e trouxe a Santa Nossa Senhora da Conceição. O segundo morador foi João Luís Malheiros, português, que veio para o Brasil em 1855. Casou-se aqui com a neta de Encarnação, conseguiu a posse de 10 colônias de terra. Dedicou-se ao cultivo de produtos para subsistência. Criou gado, bovino, suíno e ovelhas. Montou uma atafona para a fabricação de farinha de mandioca. Preocupou-se com a educação e difundiu a religião católica. Construiu uma loja de secos e molhados. Construiu pontilhões, carretas, entre outras necessidades para o escoamento de sua produção. Além de tudo, foi carpinteiro, médico e catequista. Em 1888, Francisco Manuel de Barros legitimou
a posse de uma área de 1.200 hectares, a qual corresponde à área central de Panambi até o rio Palmeira. Distribuía sal para o gado no local onde hoje se encontra a Praça Engenheiro Walter Faulaber. Conforme o agrimensor Silvestre Manuel da Silva, em 1900, o açude localizado ao norte da praça servia para regar plantações de arroz e um monjolo para descascar o arroz e moer outros grãos. Daí o nome Arroio do Moinho, Engenho, imediações onde hoje se encontra a Mr. John. O Rio Grande do Sul incentivava a vinda de imigrantes italianos, alemães, entre outros, isto é, pessoas de outros países, com o objetivo de produzir alimentos, ocupar áreas de terras ociosas e branquear a população. No período em que Hermann Mayer resolveu investir no Brasil, o governo federal republicano já havia passado esta responsabilidade nas mãos dos estados e praticamente não havia mais incentivos para a colonização. A partir da expedição ao Xingu, Hermann Mayer e Carlos Dine planejaram a colonização no sul do Brasil. Dine tornou-se sócio de Mayer, sendo responsável pela compra de terras para a posterior divisão em colônias de 25 hectares. As áreas adquiridas foram 1898, de herdeiros de Maria Madalena de Moraes. Em 1898, a posse dos Melo. E em 1899, as terras de Barros e Esposa. Áreas divididas em lotes coloniais de 25 hectares. Essas terras foram demarcadas por agrimensores com a ajuda de colonos. A intenção inicial era trazer imigrantes alemães, porém no início da colonização, a ocupação ocorreu a partir da migração das colônias velhas. Panambi foi um exemplo de colonização de iniciativa privada. O imigrante deveria dispor de recursos financeiros o suficiente para sua propriedade, bem como arcar com as demais despesas para a sobrevivência. Os primeiros colonos chegaram em julho de 1889. Eram Jacó e Peter Bock e Ernest Miller. Meses depois, chegaram os primeiros imigrantes Sørensen e seus descendentes pomeranos. O casal Faulaber teve um papel fundamental na organização e desenvolvimento da colônia. Os colonos chegavam, derrubavam a mata, providenciavam moradia provisória. Auxiliavam nas medições de terra que faltava em lotes novos adquiridos pela colonizadora. Cultivavam alimentos para sua subsistência e, assim que possível, comercializavam o excedente. Construíram casas mais resistentes. Criavam animais para o consumo, comercialização e para auxiliar no trabalho diário. Planejaram e construíram pontilhões e pontes.
e desde o início da colonização se preocupavam com a geração de energia. Aproveitaram a represa do engenho e com a roda d'água instalaram um moinho. Em 1914, o moinho foi comprado por Albino Weisheimer e 2 anos depois instalou um gerador movido por uma turbina de apenas 5 CV, passando a fornecer luz elétrica para alguns consumidores do povoado. Porém, uma fatalidade ocorreu em 1918, quando um incêndio destruiu totalmente o moinho e a serraria, paralisando o fornecimento de eletricidade. Kraft, genro de Albino Weisheimer, vendeu o complexo imobiliário para Adolfo Kepler Sr., o qual associou-se a Georg Eberhard. De dia, a turbina acionava as máquinas e à noite movia o gerador. Entretanto, o volume de água do arroio do engenho costumava escassear e, por isso, Adolfo Kepler Sr. resolveu comprar um locomóvel Lenz. A colônia prosperava em todos os sentidos, tanto na agricultura, comércio, na indústria artesã, também havia diversão e muita religiosidade. Carlos Ernst Knorr, um imigrante alemão, e sua esposa, em sua primeira área adquirida, resolveu instalar uma serraria. Para tanto, comprou as terras de Georg Birnecker. Era rudimentar, em média serrava 3 tábuas por dia. Em 1909, adquiriu terras na linha Pinhal, assim conhecida pela grande quantidade de pinheiros. Compreendia os lotes que margeavam à direita do Arroio Alegre, ficando a cascata na área da colonização, hoje interior do município de Condor. Lá instalou uma serraria movida com roda d'água. Em 1916, substituiu a roda d'água do engenho por uma turbina hidráulica. Carlos Knorr conseguiu a concessão oficial para o fornecimento da energia elétrica para a vila de Neu-Württemberg, proveniente da usina do Alegre, que entrou em funcionamento em 27 de setembro de 1926, aquela antiga e histórica pequena usina de Adolfo Kepler Sr., que teve o início de seu funcionamento lá no açude do engenho, foi desativada. As aparelhagens do moinho e serraria do Alegre foram desmontadas e trazidas para a nova área industrial, nos terrenos adquiridos em 1924, onde hoje se localizam a Hidropan e estava a madeireira Knorr. Com vistas à necessidade de uma maior demanda de energia elétrica, por volta de 1931, Knorr comprou parte das terras da cascata do rio Palmeira de Walter Faulaber e depois o restante de Leopoldo Repp. A construção da nova usina no rio Palmeira iniciou em 1940, sendo que passou a funcionar a partir de 15 de dezembro de 1945. Assim como na sede, no interior também se viu o avanço na economia durante as primeiras décadas do século XX. Em ambos se viu aflorar agricultura, comércio, pontes, estradas, indústrias artesãs, formando aos poucos a nossa grande Panambi, constituída hoje de várias etnias.